Brasil e para o mundo inteiro, para a honra e glória do Senhor. Amém, igreja? Louvado seja o Eterno. Mateus 28, versículos 19 e 20, texto conhecidíssimo. Vamos só refrescar um pouquinho da memória aqui dos irmãos da igreja. Mateus 28, versículos 19 e 20, nós vamos completar a missão. O texto diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Toda a igreja bem bonita agora, os 2 versículos. Portanto, vão Vamos subdividir esse texto em pelo menos 4 partes básicas para facilitar a nossa compreensão. Quem são os destinatários da missão? O texto deixa muito claro: somos nós, os discípulos de Jesus. O texto fala: portanto, ide por todo mundo, portanto, vão. Quem é que vai? Os discípulos. Para quem que esta palavra de Jesus, ela foi direcionada no primeiro plano? No contexto imediato, para aqueles que estavam ali junto dele. Mas nós também somos discípulos de Jesus. A missão do avanço da proclamação do Evangelho, portanto, é de todos nós. O grande pregador Charles Spurgeon, ele dizia assim: todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. Não há caminho para meia verdade, você não tem como ficar em cima do muro. Todos nós, ou somos aqueles que vão em busca de alcançar campos missionários, ou então nós somos o campo missionário. Eu lembro que a gente recebia no passado os jornais de missões, e lá uma das frases que me marcou foi exatamente essa: a igreja que não evangeliza precisa ser evangelizada. A igreja que não está sonhando em alcançar, ela precisa ser alcançada. E aquilo depois despertou em mim, assim, disparou um gatilho de imaginar. A gente faz projeto missionário em áreas carentes, em comunidades remotas, comunidades ribeirinhas, no sertão nordestino, entre os ciganos, entre os quilombolas. Já pensou se a gente tiver que chegar ao ponto de fazer um projeto de evangelização missionária dentro das igrejas? Nós vamos agora disparar aqui uma grande campanha de evangelização dos crentes, dos cristãos, porque senão, irmão, se a gente não tiver cuidado, nós podemos nos tornar cristãos nominais, aqueles que vão simplesmente religiosamente a uma igreja, a uma paróquia, a uma igreja batista, a uma igreja evangélica, e a pessoa vai ali religiosamente cumprir um protocolo. Sabe como é que é, né, pastor? Tem pouca opção para a família aqui em Balsas. Então a gente decidiu participar desta igreja como se fosse um clube. Isso não faz parte da missão. Deve queimar em nosso coração a convicção de que somos destinatários da ordem de Jesus Cristo. Quando ele deu essa ordem: vão pelo mundo inteiro, façam discípulos de todas as nações, foi exatamente porque ele pensou em nós. Irmãos, Deus não tem mãos senão as nossas aqui nessa terra. Deus não tem boca senão as nossas. E tudo aquilo que nós temos e somos, devemos colocar em favor da missão da pregação do Evangelho. Então, fica muito claro, os destinatários da missão. Quem são os destinatários da missão? Somos nós. Sou eu, também é você. Em segundo lugar, o texto deixa claro o foco da missão. Qual é o foco da missão? Está também aqui estampado. O texto bíblico, ele fala: vão e façam discípulos. Façam discípulos. Discípulos não nascem prontos. Discípulos precisam ser forjados. Discípulos precisam ser talhados, discípulos precisam ser preparados. Eu não nasci como eu estou nesta versão atual. Eu me converti, tive o primeiro dia de convertido, a primeira semana, a segunda semana, eu precisei do beabá. Antigamente eu participei de uma classe, hoje chama classe de batismo. Antigamente a classe chamava classe catecúmenos. Quem participou de uma classe como essa? Classe de catecúmenos. Não estou sozinho, só os do meu tempo participaram.
classe catecúmenos, o nome parece quase catacumba. Catecúmenos era classe, simplesmente classe de preparação para o batismo. Participei daquela classe, fui zelado, fui cuidado, fui pastoreado, fui enviado para o seminário, fui sendo forjado, fui sendo lapidado. Para quê? Para ser um discípulo de Jesus Cristo. Por que eu me empenho em cuidar das outras pessoas? Porque um dia alguém cuidou de mim. Discípulos não nascem prontos. Você não pede na Shopee, não pede no Mercado Livre, não compra na prateleira do mercado, tem que gastar tempo. Formar discípulos vai demandar tempo, vai demandar a nossa agenda, a nossa dedicação. Talvez você tenha dificuldades em formar discípulos, porque você sente que você mesmo não foi preparado para isso. Talvez a gente se acostumou com um tipo de igreja, que é mais um tipo de igreja assim, pro atacadão. Aquilo tudo é oferecido para o atacadão, a mensagem é oferecida para o atacadão. Não tem vida na vida, não tem proximidade. A Bíblia diz que assim como o ferro com o ferro se afia, o irmão com o seu irmão. É assim que vamos sendo lapidados pelo nosso Deus. Nessa convivência interpessoal, nós estamos juntos. Homem caminhando com homem, mulher caminhando com mulher, casais caminhando juntos. E nós vamos sendo amoldados e vendo ser esculpido em nós o caráter de Jesus Cristo, nosso Senhor. É tão bom, irmãos, fazermos parte desse processo. Saber que Deus está trabalhando em nossa vida, que Deus está trabalhando em nossos corações. O texto bíblico é claro: vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado para vocês. Não é só pregar o Evangelho, a pessoa levantar a mão, publicar sua decisão por Cristo e acabou ali. Negativo. Você olha para o texto bíblico e vê que é muito mais abrangente. Vá pelo mundo inteiro e faça discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar. Não é só catequizar, não é só ensinar, mas é ensinar a guardar. Isso, então, exige de nós um grande empenho. Isso exige de nós uma grande dedicação. Porque quando eu simplesmente ensino, qualquer um pode fazer, até um diabo pode ensinar. Um psicopata pode abrir e ensinar conteúdo. Agora, ensinar a guardar significa uma vida envolvida. É alguém que está ensinando pelo cognitivo, pelo intelectual, mas também está ensinando pela vida. Está ensinando pelo exemplo. Nós vamos ensinar a pessoa a guardar. Olha, tu tens que ser um homem de valor. Tu tens que ser uma mulher santa, uma mulher sábia, porque a mulher sábia edifica a tua casa. Tu tem que saber, indivíduo, honrar teu pai e tua mãe. Eu ensino, mas eu mostro na prática como é que funciona. Não adianta eu dizer para você: olha, você tem que zelar da tua esposa como Cristo zelou e amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Aí você vem aqui para a igreja e encontra a mulher do pastor com o olho roxo, toda cheia de hematoma, toda machucada, esbagaçada, sequelada. Isso é uma hipocrisia. Você ensina, mas você ensina a guardar. Olha a dimensão profunda disso. Ensinar a guardar significa se tornar um exemplo. Você vai caminhar com alguém. Muitos gostam de sair pela tangente e dizer assim: olha, eu não quero, pastor, discipular ninguém, porque eu sinto que eu não estou pronto. Quem na terra está pronto? Todos nós estamos em processo, todos nós estamos sendo aprimorados, aprumados, calibrados por Deus todo dia, meu Deus do céu, todos nós. Agora, o que a gente não pode fazer é se conformar. Quando eu aceito o desafio de me tornar um discipulador de alguém, eu sei que aquilo é uma grande responsabilidade, porque a pessoa está olhando para mim, ela sabe que eu vou ensinar um conteúdo técnico, um conteúdo cognitivo, um conteúdo doutrinário, mas ela sabe que eu também serei exemplo, porque você vem aqui me ouvir, e eu falo todo domingo aqui à noite para mais de 300 pessoas, e essas pessoas vêm aqui ouvir porque elas veem integridade, porque se tu soubesses que eu era um pilantra, tu não virias aqui ouvir. Se tu soubesses que eu prego, mas eu não vivo o que eu prego, tu não virias aqui. Você me colocaria à prova, e você diria assim: este homem não é digno de ser ouvido. As pessoas que nós discipulamos, elas raciocinam assim. Então, elas não querem perfeição, elas querem sinceridade. Olha, eu sou imperfeito, como disse o apóstolo Paulo. Não é que eu tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo.
pelo prêmio da soberana vocação. Estamos sendo amoldados pelo Senhor todo dia. Quer crescer espiritualmente, experimente cuidar de outras pessoas. Esse nível de responsabilidade faz com que a gente bote os pés no chão. É igual quando você se torna pai, é igual quando você se torna mãe. Enquanto você não se tornar um pai e uma mãe, às vezes parece que você não vai ter dimensão do que é o peso da responsabilidade. Os especialistas dizem que o homem tem dentro de si um hormônio que é mais típico de mulher, a ocitocina. E ele está adormecido no homem. Só que quando ele se torna pai, é como se despertasse. Ele cria aquele senso de responsabilidade. E eu vi que isso era real. Quando o Milka teve a Luísa, segunda neném, aí no soro colocou. Aí eu vi lá, por que você está colocando isso aqui, ocitocina, no soro? Disse, não, é para estimular a produção de leite, as glândulas mamárias. Eu disse, rapaz, interessante, né? Mas eu tinha lido alguma revista científica sobre isso, falando que o homem também tem esse hormônio e fica adormecido. Quando ele se torna pai, desperta. E eu senti aquilo mesmo, quando a minha primeira filha nasceu. Até então, parece que eu estava num nível de vida, num estágio. Daqui a pouco eu passei para outro estágio, subi degraus de responsabilidade e maturidade. Olha os dois pais ali também. Ó. Eles estão ali dizendo, é verdade, pastor. Estou me sentindo aqui o gato guerreiro, o He-Man do meu lar. Porque responsabilidade, olha a outra ali, 4, pelo menos aqui, meu radar pegou. Os pais cooperando, contribuindo. Entendeu? Então, quando nós fazemos discípulos, sabemos, eu preciso cuidar. Tem um livro clássico no Brasil chamado A Formação de um Discípulo. E ele diz assim, levar alguém até Cristo e não equipá-lo para a vida cristã é uma irresponsabilidade cruel. O pastor Cirino Refosco dizia, nós temos tido muito obstetra, muita parteira nos nossos missionários. Precisamos agora de pediatra. Nós temos aqueles que estão presentes na hora do novo nascimento. Precisamos agora daqueles que vão cuidar dos bebezinhos espirituais. É preciso fazermos discípulos. Então, o foco da missão é instrumentalizarmos tudo isso. É fazermos discípulos, ensinando essas pessoas a guardarem tudo que Jesus tem ensinado. É por isso que nós temos que ter missionários em loco. É por isso que o culto transmitido, televisionado aqui, tem o seu valor, mas não é completo. Porque vai ter momento que a pessoa precisa de abraço, precisa de exortação, confrontação, olho no olho, precisa sentir. Eu só vou ser um pastor bom, que presta, se eu conhecer Balsa, se eu andar pela cidade, se eu entender os dramas e dilemas que essa cidade enfrenta. Se eu tivesse pastoreando vocês remotamente lá de Brasília, eu não ia vingar o ministério. Eu precisei estar aqui. Por isso que nós temos que ter discipuladores. Por isso que temos que ter pastores, missionários in loco, no local, onde a missão está sendo desenvolvida. Então, o foco da missão é fazer discípulos de todas as nações. Em terceiro lugar, a abrangência da missão. O texto bíblico é muito claro. Vão e façam discípulos de todas as nações. Quantas nações nós temos hoje na Terra? Mais de 200, não é isso? Quantas nações nós temos sobre a face da Terra? Quantos países foram mencionados aqui, que eu tenho certeza que a maioria de nós não sabia que países eram aqueles. Tem muita gente, irmãos, para ser alcançado. Ah, pastor, mas Balsas tem tanta gente para ser alcançada na nossa região, para que a gente vai lutar para levantar 15 mil reais? 15 mil reais não é nada. Quando você pensar em câmbio, quando você pensar em conversão de moeda, o que vira esse valor transformado em dólar? Transformado em euro, transformado em outras moedas de países que a gente vai mandar esse recurso. Vira praticamente fumaça. Mas nós não podemos deixar a peteca cair. Nós não podemos soltar a corda. Nós temos que nos esforçar, porque um dia alguém fez isso por nós. Há mais de 150 anos, homens de Deus olharam para o mapa e disseram assim, América do Sul, nos aguarde, estamos chegando. Brasil, aí vamos nós. Missionários foram mandados. Primeiro, nós tivemos os primeiros batistas chegando aqui no Brasil, por causa da Guerra da Secessão, foram para o interior de São Paulo, uma cidade chamada Santa Bárbara do Oeste.
Ali foi o primeiro marco inicial batista. Mas era uma igreja batista estrangeira, composta por gente que estava fugindo de complicações nos seus países de origem. A igreja batista 100% brasileira nasceu na Bahia, Salvador da Bahia. Mas há 150 anos, os primeiros batistas começaram a se juntar ali em Santa Bárbara do Oeste, e o trabalho foi crescendo, foi desenvolvendo. Daqui a pouco, as juntas de Richmond e do sul dos Estados Unidos pensaram: precisamos alcançar aquele povo. E aí foram mandados casais missionários, como o casal Begbie, que veio para o Brasil. Quando chegaram aqui, eles não vinham para passar uma temporada, eles vinham para dedicar a vida, eles vinham para morrer e serem sepultados. Então, você imagina, a pessoa sair do primeiro mundo para vir para um Brasil. Imagine o Brasil, 150 anos atrás. As mazelas que nós temos, como temos nos dias de hoje, 2025. Imagine que mundo era este aqui, 150 anos atrás. E eles embrenharam, meus irmãos, entraram nesta realidade. Eu sou fruto da Igreja Batista de Corrente, no Piauí. Passei lá com o irmão Erivaldo, fomos lá na porta. Eu disse: irmão Erivaldo, aprecie sem moderação, porque aqui, nesta igreja, Igreja Batista de Corrente, Piauí, foi plantada a primeira igreja batista em todo o estado do Piauí. A partir dali, eles alcançaram o restante do estado. Às vezes num jipe velho, e a maioria das vezes no lombo de cavalo e jumento, andando centenas de quilômetros, várias léguas, para poder pregar o evangelho. E os pioneiros ali, depois dos irmãos gêmeos Paranaguá, foram exatamente os norte-americanos. Então, os norte-americanos chegaram e se radicaram, passaram muito tempo ali em Corrente, e a partir de Corrente, eles pegavam um aviãozinho teco-teco, que é como se fosse uma asa delta com motor, e iam para lugares como a Alto Parnaíba. E porque eles tiveram aquela visão de descer para a América do Sul, de ir para o sertão brasileiro, nordestino, para Piauí, e do Piauí dizer assim: ainda está pouco, vamos embrenhar ainda mais. Aí foi para uma cidadezinha minúscula, chamada Alto Parnaíba, e foram com esse destemor, com esse desprendimento, lançaram a bendita semente do Evangelho, e eu estou aqui pregando para vocês hoje, louvado seja Deus. A semente não volta vazia, a gente tem que crer no poder da palavra, porque alguém saiu do seu conforto do primeiro mundo. Estamos aqui sendo nutridos pela bendita palavra de Deus, nós temos que lançar as sementes e entregar os resultados nas mãos do Senhor, do jeitinho que eles fizeram. Nós também vamos fazer. Quando a gente planta uma igreja, ela se torna uma igreja organizada, independente, para depois ela dar sequência a esse projeto lindo. A PIB de Balsas, ela vai completar 77 anos, mas ela foi um dia plantada. Alguém olhou para Balsas e disse assim: é um campo missionário, tem que ser alcançado. Quem foi que plantou a PIB de Balsas? Sambaíba? PIB de Sambaíba. PIB de Sambaíba é mãe da PIB de Balsas. Você já pensou como é que esse mundo vai dar volta? Não dá volta, capota. PIB de Balsas. Hoje a PIB de Balsas é maior que a igreja mãe. Hoje, se brincar, a gente vai dizer assim: mamãe, como é que a gente pode te abençoar agora e fortalecer? O reino, irmãos, nós investimos no reino, para o reino e para a glória de Deus. Lançamos as benditas sementes do Evangelho. Qual a abrangência, então, da nossa missão? A nossa missão tem uma abrangência global. O pastor Jeremias Pereira fala abrangência global e local. Local, onde estamos, e também global. O mundo inteiro é a nossa paróquia. Temos que alcançar o mundo inteiro com a bendita mensagem do Evangelho. Quem de nós tem tempo suficiente, desprendimento, recurso, para ir rodar aí centenas de nações do mundo? Nós não temos esse tempo. Às vezes a gente tem um arroxo de tempo para ir na casa de um amigo dentro da cidade. Imagine largar tudo e para ir para outro lugar. Algumas pessoas têm um chamado de Deus, aceitam o chamado. Estes que aceitam o chamado, é a nossa obrigação darmos retaguarda para que eles vão e preguem o Evangelho naquele lugar. A Bíblia questiona: quem é que vai para a batalha à própria custa? Ninguém. Então, assim, a pessoa vai confiando que vai ter uma retaguarda forte, que vai guarnecê-la, que vai protegê-la, que vai subsidiá-la, vai dar tudo aquilo que ela precisa. E, por último, a garantia da missão. A garantia da missão. A garantia da missão foi dada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A bendita promessa dele foi: eu estarei com vocês
todos os dias, até o fim dos tempos. Para que promessa melhor que essa, meus irmãos? Não importa aonde formos, seguiremos o nosso bom mestre, e ele estará conosco. O apóstolo Paulo falou: eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou certo que ele é poderoso, vai guardar o meu depósito até o dia final. Bendito seja o Senhor. Ele envia, ele sustenta. Tudo que Deus precisa, irmãos, que nós precisamos, está nas mãos do Senhor. Deus move quem Ele quer. Teve um momento que Jesus falou para os seus discípulos: se vocês se calarem, as próprias pedras vão clamar. Deus, Ele tem toda a condição. Para nós é um bendito privilégio fazermos parte daquilo que Deus tem feito na face da terra. A Nauzira Nascimento estava lá na convenção em Fortaleza, fiquei emocionado por vê-la. Era uma senhora, é a senhora Missões, tinha o senhor Missões, que era o saudoso pastor Valdemiro Timichak, e a Nauzira Nascimento, sem dúvida, é a senhora Missões. Então, me lembro desde muito novinho, ouvindo-a e sendo inspirado por ela, e ela atuando como missionária em regiões do mundo, como o Iraque, outras regiões que estavam debaixo de guerra, bomba passando por cima da cabeça, bomba caindo ao lado, mas ela sem recuar, dizendo assim: eu vim para gastar minha vida, eu vou gastar. O dono da vida, o dono da morte é Senhor sobretudo. Se Ele quiser poupar, Ele poupa, mas eu vou dedicar a minha vida. E dedicou a vida, e uma grande inspiração. Então não é alguém que fala pela teoria, é alguém que fala pelo que vive. E uma das orações que ela fazia dizia assim: Senhor, não me deixa de fora do que o Senhor está fazendo no mundo. Não me deixa de fora daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Não me deixa de fora. Eu e você devemos orar também. Então, como igreja, nós vamos nos empenhar. Todo ano, irmão, nós vamos dar uma levantadinha em nosso alvo e nós vamos alcançar pela fé. Balsa, você sabe, você vive aqui, você sabe que aqui as coisas são caras, em regra da cidade, cara e inflacionada. Então, nós vamos também dar ofertas dentro dessa inflação, sabendo que nós precisamos investir para o avanço do reino. Você e eu precisamos descobrir o grande privilégio que é sermos cooperadores da obra do Senhor. E as bênçãos que são bênçãos advindas da liberalidade. Nós não estamos lutando para construir castelos, estamos lutando para construir o reino de Deus. E o reino de Deus, ele não tem parede, ele não tem divisa e ele não tem fronteira. É por isso que nós vamos completar a missão avançando na força e no poder do Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos orar por isso aqui então, colocar diante do Eterno, agradecer a Ele por tudo. Senhor nosso Deus,